Fala, meus amigos, bem-vindo ao nosso quarto episódio dos 5 minutos antes da audiência. E hoje eu venho falar de uma coisa que parece óbvio, mas muita gente não faz. E isso faz muita diferença na hora da audiência trabalhista. Rafael, o que é isso? Diz agora! Beleza, vou falar para vocês. Meus amigos, uma coisa simples. Anotem as perguntas. Como assim, Rafael? Anotem as perguntas. Façam um roteiro das perguntas que você tem que fazer para realizar aquele caso. Isso demonstra algumas situações. Por exemplo, o cliente, ao perceber que você fez anotações com relação à instrução processual, ele vai notar que você se dedicou ao processo. Então ele já vai ficar satisfeito. Olha como meu advogado é diligente. E muitas vezes o que eu vejo são alguns colegas relaxarem, porque no geral, a grande maioria dos magistrados trabalhistas já fazem as perguntas que a gente deseja fazer. Na grande maioria das vezes, quando termina as perguntas do magistrado, ele pergunta: doutor, tem perguntas? E eu só digo: não, estou satisfeito, está tranquilo, já foi tudo. Mas, para eu ter certeza de que tudo foi perguntado, o ideal é eu fazer anotações prévias. Então você pode anotar. Hoje eu utilizo bastante o bloco de notas do celular. Então eu vou ler no processo. Às vezes eu boto pergunta, outras vezes eu boto só alguma orientação sobre o processo. Por exemplo, uma coisa importante se anotar: o período em que o reclamante trabalhou. Imagina, entra a testemunha da outra parte e aí a primeira coisa, quando entra uma testemunha, eu pergunto: olha, qual foi o período que ela trabalhou para a empresa? Ela trabalhou com você? Não, então eu já pergunto: qual foi o período que você trabalhou na empresa? Porque essa pode ser uma daquelas testemunhas que só ouviu falar. E aí o depoimento pessoal já vai enfraquecer. O depoimento, aliás, testemunhal já vai enfraquecer. Beleza? Então, isso é muito importante. Além disso, você anotar vai garantir que você não deixe de fora algumas perguntas importantes. Rafael, mas eu tenho uma excelente memória. Meus amigos, é quem acha que tem essa excelente memória que vai acabar esquecendo alguma coisa importante algum dia. Já aconteceu comigo, num período que eu não anotava as perguntas. E eu fui salvo pelo gongo, né? Eu entrei com a ação e aí nós pedimos a responsabilidade subsidiária de uma determinada empresa e eu não fiz nenhuma pergunta sobre aonde o reclamante prestava o serviço, para quem ele prestava o serviço, como era que eu ia configurar o vínculo com essa terceira empresa, com essa subsidiária, aliás, segunda empresa, com essa subsidiária, se eu não fiz a instrução processual voltada para isso. E aí eu não fiz a pergunta, a advogada da empresa não percebeu esse detalhe, quando chegou a vez dela perguntar, ela fez a pergunta que eu tinha esquecido. E eu lembro que a magistrada que estava presidindo o ato, ela disse: olha, não, aqui não é relevante não. Não, pela ordem, é relevantíssimo. Intervir e pedir para a pergunta feita pela colega ser respondida, né? A magistrada percebeu que a colega acabou cometendo uma falha na sua atuação em cima da minha falha anterior. Então, o que é que aconteceu nessa situação? Fui salvo pelo gongo, mas se eu tivesse anotado, eu teria dado check e teria visto que aquela pergunta já tinha sido respondida ou não, ou eu veria que estaria faltando a resposta daquela pergunta. Então a forma hoje mais segura que você tem para ir para uma audiência, isso traz até segurança, porque a gente falou que o perfil do magistrado trabalhista, ele no geral já elabora as perguntas quase todas. Mas tem juiz que, determinado dia, às vezes ele nem queria escutar aquela testemunha, escutou porque você insistiu muito, ou ele não queria ouvir o depoimento pessoal, então ele está escutando porque você insistiu muito e ele diz: doutor, pode perguntar. E aí, se você não está preparado, se você já não tem esse roteiro, não vai vir ali na mente. E tão logo tu termina uma pergunta, é comum que os magistrados: doutor, próxima, ainda tem perguntas? Ainda tem perguntas? Então, existe ali um pouco de pressão, e quando você tem esse roteiro todo anotado, você pode responder de forma quase que imediata e já fazer a próxima pergunta. Tenho sim. E aí já faz a próxima pergunta. Então, isso vai te trazer mais segurança na tua atuação, vai diminuir os riscos de eventuais esquecimentos de perguntas que são importantes de fazer e vai trazer segurança porque você vai ter a convicção de que tudo aquilo que previamente tu estudou e que deveria ser perguntado, você perguntou, simplesmente dando o check, beleza? Gostou desse vídeo? Curte, compartilha e manda para os teus amigos da Seara Trabalhista. Esses foram os nossos 5 minutos antes da audiência de hoje.